Treta do Egito Antigo. Para resumir para a galera que está em casa e para vocês aqui também, o Egito foi a segunda maior potência mundial daquele tempo. Primeiro era a Mesopotâmia, a Suméria, depois vieram os Elamitas, os Assírios, lá na região onde hoje é o Iraque. E aqui estava o Egito, também outra potência. É como se fossem Estados Unidos e Rússia, sabe? Estados Unidos e China, assim. E o Egito teve uma época que recebeu muitos imigrantes, muitos. E eles vinham trabalhar no Egito e ficavam lá, porque o Egito, apesar de 95% do país serem desertos, o Egito tinha mais condição de não enfrentar a seca do que, por exemplo, a região do Levante, que é onde fica Israel, Canaã. Porque eles ficavam à beira do rio Nilo, tanto é que no Cairo não chove. No Cairo não chove. Chove em Alexandria, no norte, no Cairo não chove, ali tudo é deserto do Saara. Mas o rio Nilo provinha o povo de comida, agricultura, água. Então, quando tinha qualquer seca em Canaã, o pessoal corria para o Egito. Nós estudamos aqui a história dos patriarcas, quando Abraão foi para o Egito, depois Jacó foi para o Egito, então você tinha que ir para o Egito. Aí muitos asiáticos, que o Egito está na África, muitos asiáticos migraram para lá. Um grupo deles, chamados Ixos, foram crescendo no Egito e no momento de fraqueza do Egito eles tomaram o poder. Tomaram o poder e até criaram faraós para si. Foi na época que os Ixos estavam no poder no Egito que José do Egito existiu. Nós falamos sobre isso aqui. Agora, só que... Então, Rodrigo, aqui, ó. Ali, o José do Egito, ele ascendeu ali no Egito, né? E Moisés, né, ele percebeu um lugar que estava escravizando os israelitas. Exatamente. Né? Como que eles foram parar lá? Essa que é a questão. O José conseguiu ascender aquele cargo no Egito porque ele também era asiático. Ele era semita, como os Ixos. Só para explicar ao pessoal. Semita, ou asiático, é como falar latino-americano para quem mora aqui. O boliviano é latino-americano, o argentino e o peruano e o brasileiro também. Então é como se fosse um latino-americano como presidente dos Estados Unidos. Ele vai facilitar para outros latinos subirem ao poder. Só que depois que José do Egito morreu, passou algum tempo, aí os faraós de sangue legitimamente egípcio arrumaram um exército mercenário, destruíram, mataram o último faraó Ixo e assumiram de novo o poder. Cara, mas como que você sabe disso, Rodrigo? Porque arqueologia. Nós temos isso daqui todos tá na arqueologia. Tá na arqueologia. Mas, tipo, aonde que é escrito isso? Porque, pô, eu li a Bíblia. E aí, de repente, isso acontece. Eu falo, como que isso aconteceu? De repente, você tinha José aqui no topo, agora tá todo escravo. O interessante que a arqueologia ajuda nesse ponto é que, por exemplo, hoje mesmo, no almoço lá, eu descobri que você tem ascendência holandesa. Sim. Eu não sabia disso. Hoje o Thiago contou a história do avô, como é que veio da guerra e tal, aquela coisa toda. Então imagina que eu só vejo o Thiago no PrimoCast. Eu tenho um conhecimento sobre você. Mas aí alguém fala assim, pois é, mas eu conheço mais coisas do Thiago e eu vou escrever a biografia dele. Fica muito mais rico entender algumas coisas suas a partir da sua biografia familiar, de onde que vieram algumas tendências, a gente conversou sobre isso. Então a arqueologia, ela dá aquele pano de fundo no qual a Bíblia foi escrita. Certo. Coloca a Bíblia num contexto. Aí você entende por que esse faraó não conhecia José. Porque onde a gente encontra isso? Nós temos documentos egípcios, tem os textos das pirâmides, tem textos de historiadores antigos como Heródoto e assim por diante. Então o que a gente sabe pela história antiga é que os Ixos dominaram um tempo o poder, eram estrangeiros que dominaram sobre o Egito. Nessa época, faraó era Ixo e por isso José do Egito vai lá. Quando os Ixos são retirados do poder e os egípcios voltam ao poder, aquele faraó, que é o grande guerreiro mesmo, chamava-se Camose. Vocês nunca foram ao Egito, não, né? Não. Eu fui uma vez rapidinho. Mas... As múmias de todo mundo que eu vou citar agora estão no Museu do Cairo. Toda a família lá. O Camose, quando ele vai, ele batalha, só que ele morre na guerra. Ele consegue destronar o faraó Ixo, mas ele morre na batalha. Como ele morreu na batalha, eles colocaram no trono o irmão dele chamado Amose, que tinha 7 anos de idade. 7 ou 8 anos de idade. Era um menino. Então Amose foi o primeiro faraó a assumir o trono do Egito depois que expulsaram os Ixos.
Como era um menino de 7, 8 anos de idade, ele não sabia nada. Era só uma figura. E como eles tiveram como emblema tirar tudo que era Ixo ali, para poder não perder mais o país deles, esse Amose era o faraó que não conhecera José. Porque a história de Moisés começa assim, Êxodo capítulo 1, versículo 9, versículo 8. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei no Egito que não havia conhecido a José. É Amose. Agora, você sabe, um menino de 8 anos no poder, quem manda são os conselheiros e tudo mais. Ele é só proforme ali. E o que eles fizeram logo depois? Eles fizeram duas coisas. Primeiro, para que a coroa não caísse na mão de estrangeiros, eles obrigaram o faraó menino a casar com a irmã dele. Caramba. E quando eles tiveram um casal de filhos, eles obrigaram os dois também a se casarem. Nossa. Para que não saísse da família o controle. Segunda coisa que eles fizeram, expulsaram os Ixos de lá, expulsaram a maior parte dos asiáticos e escravizaram os demais que permaneceram na terra. Foi nessa situação que os hebreus, sendo asiáticos, se tornaram escravizados. Cara, eu ouvi uma história onde o faraó ele deu trabalho para todos. E aí ele tinha, obviamente, uma pranchetinha ali onde ele tinha o quanto cada um produzia, tinha o salário que era pago, né, a remuneração que era dada, e aí ele foi baixando essa remuneração até o momento que quando as pessoas perceberam, elas viraram escravas e ficaram dependentes dele ali. Tem alguma história? Procede. Quando a gente fala escravos no Egito, a nossa cabeça pensa no escravo negro do Brasil colonial. Não, escravidão do Brasil colonial era uma coisa. Ou numa escravidão de capturado de guerra, assim. Exatamente. Assim. Mas mesmo a escravidão capturado de guerra, havia algumas modalidades de escravidão que a pessoa recebia salário. Mas era mais ou menos... Sabe essa escravidão que está acontecendo no mundo hoje? Que a pessoa já chega devendo lá no outro país e ele nunca salda a dívida dele. O carinha que vai fazer a roupa ali de uma marca meio que na Exatamente. Tailândia, assim. Que ele trabalha 13, 14 horas por dia, às vezes até mais. E ele nunca consegue saldar a dívida dele. Então, na verdade, dependendo da dívida que a pessoa se entra, ela também se torna uma espécie de escravo. Ela passa a vida toda para pagar a dívida que nunca salda. Assim que eram aqueles escravos. Mas quem deu essa dica para você está correto. Por exemplo... Não foram os hebreus que construíram as pirâmides do Egito. Vamos deixar isso bem claro. Quando os hebreus chegaram ali, as pirâmides do Egito já estavam com 900 anos de idade. Aquelas 3. Mas nas pirâmides, por exemplo, você encontra pichação assim. Aqui estão os empregados de Khufu, ou Quéops. E nós temos até quanto que era o salário que eles ganhavam. O salário era em sacas de trigo e pedaços de carne. Então eles ganhavam. Agora, olha que interessante, você falou do nome de Moisés. Os hebreus escravizados, repito, não escravo como o escravo brasileiro negro, mas aquela opressão. Ele ia diminuindo o salário, colocando mais impostos, o camarada não conseguia sair dali, você está entendendo? Ele tinha dívidas impagáveis, dava uma miséria para o camarada sobreviver ali, tratava o hebreu e outros escravos que estavam lá, não só hebreus, como cidadão de segunda categoria. Aí teve um dia que aquele grupo estava crescendo demais. E qual que era o grande medo dos faraós? Essa foi a 18ª dinastia. Quando a gente estuda isso em egiptologia, a gente chama essa de a 18ª dinastia. Qual era o grande medo? Que o Egito caísse de novo nas mãos de estrangeiros.